Então a escola se firmou, ela hoje tem 46 anos. Quando eu estava com 18 anos na escola experimental, que já tinha firmado sua filosofia, minha filha já estava, a mais velha, já estava trabalhando comigo, já tinha coordenadora muito boa, professores de vários anos na escola. Aí eu começo a me, em plena, voltando à democracia, eu começo a me inquietar e a dizer, bem, a vida não é só a escola. Eu preciso, isso aqui está muito bom. Quem está aqui pode tocar esse projeto para frente. Eu preciso me preocupar um pouco com esta cidade, com a educação nesta cidade. E aí, apoiada pelos pais dos meus alunos tão queridos, de Vladimir Brista, Arno Brista, Vladimir foi nosso aluno, Daniel Boaventura foi nosso aluno, Lídia, que estava naquele dia, foi também nossa aluna. Alguns passaram por lá. Então, nós, com apoio de várias pessoas, Mali, Mascarenhas, tantos. Então, foi lançada a minha candidatura à Câmara de Vereadores. Foi uma campanha rápida, como diz, rápida, caceteira, mas vitoriosa. Mas antes de entrar isso, a gente pode falar um pouquinho mais da experimental? Pode. A experimental, ele é assim, então, pelo visto, não era uma escola de comunistas. Não era. Era uma escola que abrigou uma diversidade bastante grande. Perfeito, não. E fazia questão de separar. A escola é uma escola que terá os seus princípios definidos, mas não é uma escola de comunistas. Pelo trabalho que ela desenvolver, quem for comunista quiser botar seu filho, nós vamos acolher de braços abertos. Inclusive os meus filhos, que o marido era comunista. Mas podemos acolher. Aqui a gente só quer que seja criança. E nós vamos, e que os pais aceitem a filosofia desta escola. É uma escola aberta, que tem um caráter de fazer experimentações, por isso que se chama experimental, e que vai desenvolver propostas inovadoras na educação, e nunca nós paramos de trabalhar. Levamos esses meninos para peças de teatro, até no Teatro Castro Alves, fizemos exposições de artes, muita coisa foi feita. Essa escola sempre foi muito aberta. Acolhemos o movimento pela anistia, com todo ardor, da mesma forma como o Colégio 2 de Julho acolheu. Nós éramos parceiros, nós e Celso Dourado, nesse movimento pela anistia, porque nem todo mundo queria esse movimento. É um movimento que abrangia muita gente. Nós tínhamos áreas muito grandes. Às vezes acontecia no 2 de julho, às vezes acontecia lá na escola experimental, mas nós tínhamos muito apoio, inclusive dos padres. Quantas vezes eu recebi a visita do abade, D. Timóteo Amoroso Anastácio, que ia nos levar sua solidariedade, ver como estava eu com o marido na cadeia em 75. 75, a repressão terrível. O marido levou 2 anos preso. E eu estava lá firme na minha escola, com os meninos, professores muito bons, os pais dos alunos ajudavam. Era uma escola assim, de muita liberdade. Nós estudávamos muito, eu, Celi, Solange e as outras. Foi quando estava em plena voga, assim, moda, lá na Inglaterra, a escola de Summerhill, dirigida por Neil, né? Então, era Liberdade Sem Medo, que depois até começou a abrir demais a liberdade, e depois ele foi obrigado a rever e escreveu o outro. Liberdade Sem Medo, depois veio um outro livro dele. E nós tínhamos estudado isso e estávamos assim, sem medo de trabalhar com liberdade. Então, nossos meninos sempre nos amaram muito e vice-versa. Quer dizer que ela passou por uma inspiração
Paulo Freire. Sim, Anísio. nós tivemos professores muito bons. Inspirou-se sempre nos melhores. Começou com Anísio Teixeira, depois com o Neil de Samerrio, professor Paulo Freire, tudo que era de novo. Na educação, naquela escola se falava, se fazia seminário, se estudava muito. Era tempo integral? Não, até hoje. E hoje, como é que a senhora enxerga a experimental? Olha, hoje eu não estou mais, depois que eu saí, que fui para a Câmara de Vereadores, a minha filha, ainda fiquei indo à escola há algum tempo, sempre dando assistência, mas a minha filha já tinha passado aqui pela UFBA, já tinha se formado em Sociologia, trabalhava na escola, e aí já tinha passado pela Escola de Belas Artes, e então já estava pronta, com o que aprendeu lá dentro, já estava assim, ainda sofreu uns embates, mas eu estava sempre na retaguarda, e ela aí virou diretora da escola, a Bisa, Bisa Almeida. Já se aposentou, depois de 32 anos na escola experimental, já se aposentou, e agora quem está lá é uma que passou também aqui pela UFBA, a psicóloga Thaís, minha neta, que depois que se formou foi fazer o mestrado na PUC de Belo Horizonte, porque já estava casada, depois foi para a Escola da Ponte, lá na Vila de Aves, não é? Em Portugal, em Porto, perto lá, em Lisboa, Porto. Então, ele voltou e já tinha dirigido uma escola lá, desse nível que nós trabalhamos, do infantil até fundamental. Então, ela está agora lá, dirigindo a escola experimental. Essa minha neta, que já é casada, com um que também foi da UFBA, que também já andou por Angola, junto com Raimundo Lima, implantando o projeto das escolas de nível técnico em Angola. O projeto já foi implantado, ele passou 4 anos lá, o marido dela e ela aqui, indo lá de vez em quando, ele vindo de vez em quando, sem tempo de programar o bebê. E agora, depois de 7 anos, o bebê não queria vir de jeito nenhum, aí teve que apelar e foi para Ribeirão Preto, e eu vou ganhar um bisneto de proveta. Uma bisneta de proveta, né? Agora, na Câmara de Vereadores. Podemos dizer que tem uma pedagogia Amabile Almeida? Uma pedagogia Amabile Almeida? Pode ser uma pedagogia do quem de quem acha que não está pronto para fazer. E sempre está querendo aprender. E sempre está querendo aprender com mais gente. E vou lhe dar um exemplo concreto. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores com essa preocupação com a educação, então, eu disse assim, bem, se eu estou aqui como um membro representativo desta cidade, e eu vim para aqui defendendo 2 bandeiras. Uma que era a educação e a outra que era as mulheres. Tanto que meu neto até hoje, ele mandou gravar novamente o meu jingle de campanha. Ele dizia assim, Amabile Almeida, pelos direitos da mulher. Amabile Almeida, a vereadora que a gente quer. Depois falava da educação, que dizia assim, escolas para as crianças e professores à esperança. Ah, bonito como o quê? Agora até umas garotas também professoras de lá da escola, que também estavam fazendo pedagogia aqui na faculdade e que bolaram o jingle. Pois bem, chegando na Câmara de Vereadores, tudo novo. Nesse ano foi muito bom, porque foram eleitas 5 mulheres, todas as mais bem votadas naquele ano foram as mulheres. Começar por Eliana, não é? Eliana Kertz, que teve 2.000 votos. Mário não pôde,
se candidatar à prefeitura, mas Eliana pôde se candidatar à vereadora. Tanto que o cartaz era assim, Mário não pode, mas eu posso. E o retrato de Mário estava aqui atrás. Parece que então ele faz isso já desde muito, né? Terrível, tá vendo você? Você está vendo agora e está aí, né? Ele é danado. Ele é um comunicador danado, agora daí. É Frei Beto, Sebastião Neri. Por sinal, quem não leu ainda o livro de Sebastião Neri, A Nuvem, vale a pena. É um cara inteligente. É um cara que escreve muito bem. Olha que meu marido não é todo o livro que ele lê. Mas ele pegou o livro de Sebastião e disse, vou ler até o fim, porque é bom demais. Eu gostei. Informação, né? Muita informação. Eu não li ainda não. Mas vale a pena. Vale a pena. Você pegar, professor, você não vai querer largar. É muito bom. Pois é. E agora está. Sebastião Neri. Teve outro também que ele entrevistou. Não me lembro. Parece que eu estava... Ah, sim. Fernando Moraes, e agora vai entrevistar o Frei Beto. Então, chegando na Câmara de Vereadores, eu fui para a Comissão de Educação. Então, na Comissão de Educação, assim que eu tomei pé na situação, como era, que se desenvolvia um mandato, fui tomando conhecimento das diversas comissões, então me interessou logo, procurei logo a Comissão de Educação. E uma primeira providência que tomamos nesta comissão foi organizar o seminário de educação, um seminário sobre a educação municipal. Então, este seminário teve muita repercussão, muita projeção. Por quê? Porque esse seminário contou com a participação, assim, efetiva, da professora Meire Arapiraca, da professora Jaci Leite, representando a UFBA. Iraci também estava indicada, nós pedimos a indicação, estava indicada, mas ela estava muito ocupada, pouco pôde comparecer. Mas nós procuramos basear o nosso trabalho nos segmentos organizados da educação. Então, tinha os representantes da UFBA, tinha da APLB, sindicato, da própria Sociedade Unificadora dos Professores Primários, que ainda subsiste, fazendo sua filantropia, mas tudo bem. Professores da escola técnica, a nível federal, então procuramos nos cercar, e professores da rede municipal. Então, o seminário foi muito importante e fizemos um verdadeiro diagnóstico, não foi uma coisa ligeira, não, demorou um semestre, um verdadeiro diagnóstico do que era a educação do município, as suas falhas, o que poderia melhorar, a valorização do professor, tudo foi, como se diz, destrinchado. E, no final, nós produzimos uma Carta de Salvador sobre o ensino municipal.